Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 7h03. Olá, muito bom dia para você. Manhã de sábado, 14 de dezembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada da Liana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a 103,7 Jornal Verde Vale desse sábado. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Após tensão e cobranças, governo paga 1,2 bilhão de reais em emendas Pix. Bancos começam a aderir à antecipação de até R$150 do INSS. Brasília se candidata para sediar a final da Libertadores de 2025 com apoio da CBF. Detran de Goiás vai punir autoescolas que não aprovarem 60% dos candidatos à habilitação. Estudo identifica crescimento do discurso de ódio contra mulheres da internet. Caminhoneiro bêbado atropela e mata motociclista e garupa na BR-153 em Aparecida de Goiânia. Exame de DNA confirma que bebês foram trocados em hospital de Inhumas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05. Uma ótima manhã de sábado para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva pagou mais de 1,2 bilhão de reais em emendas de transferência especial, as conhecidas emendas Pix. O pagamento se dá em meio a cobranças vindas do Congresso Nacional pela execução da fatia do orçamento indicada pelos parlamentares. O pagamento do montante saiu de um total de emendas de transferência especial que estavam empenhadas desde antes do período eleitoral. Os dados são do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Dados do portal ainda indicam que entre 3 de dezembro e esta quinta-feira, o governo federal pagou mais de 1,5 bilhão em emendas ao orçamento deste ano. Emenda Pix é o nome dado à modalidade que permite a transferência direta de verbas da União aos estados e municípios, sem a necessidade de formalização prévia de convênios, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal. A indicação das emendas de transferência especial teve um volume recorde no orçamento deste ano. O aumento esse que acendeu um alerta para possíveis usos eleitorais do recurso. Dos 8,2 bilhões de reais em emendas Pix autorizadas para esse ano, o governo federal empenhou 7,68 bilhões de reais, dos quais foram pagos 4,48 bilhões antes do início da campanha eleitoral. Com o pagamento mais recente, o montante de emendas Pix pago nesse ano chegou a 5,7 bilhões. Parlamentares tanto da oposição quanto da base sinalizaram que não votariam matérias de interesse do governo sem a liberação das emendas parlamentares. A indefinição afetava, por exemplo, o pacote de revisão de gastos públicos apresentado pela equipe econômica do governo federal. A execução dos recursos estava travada por determinação do ministro Flávio Dino, em decisão que foi referendada pelo plenário do STF após um longo período de negociações. E a aprovação de um projeto de lei complementar, o magistrado autorizou a retomada dos pagamentos. E bancos começaram a aderir ao cartão Meu INSS Vale Mais, que vai permitir a antecipação de até R$150 de benefício mensal de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios permanentes do Instituto Nacional do Seguro Social. O Instituto informou o início da adesão nesta sexta-feira, mas disse que os nomes dos bancos ainda não podem ser divulgados, porque os acordos com o INSS precisam ser publicados antes no Diário Oficial da União. De acordo ainda com as regras anunciadas no lançamento do cartão em 28 de novembro, o valor antecipado é descontado no mês seguinte diretamente na folha de pagamento sem cobrança de juros ou taxas. Como informou o ministro da Previdência, Carlos Lupe, no lançamento do programa, o objetivo do cartão é fornecer recursos imediatos para a compra de remédios, comida, gás e vale transporte, sem que se comprometa a renda dos aposentados por muito tempo.
7:08. O Ministério da Saúde lidera o Dia D contra a dengue em todo o país. Vamos saber dos detalhes dessa movimentação com a Virgínia Alves. O estado de Goiás se junta ao esforço nacional no Dia D de mobilização contra a dengue, neste sábado, 14 de dezembro. A ação é promovida pelo Ministério da Saúde e mobiliza estados, municípios e toda a sociedade civil para combater o Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforça a importância da participação de todos. Olá, população de Goiás. É hora de todo o Brasil se unir mais uma vez no enfrentamento à dengue. Quero convidar você a fazer parte dessa mobilização. Precisamos redobrar os cuidados com as nossas casas e em volta delas. Cerca de 75% dos focos estão dentro de casa. Vamos tampar as caixas d'água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas, guardar garrafas e pneus em locais cobertos, emborcando as garrafas, não esqueçamos disso. Retirar também a água acumulada de vasos e plantas. O Ministério da Saúde ampliou em 50% os recursos para o controle da dengue, totalizando R$ 1,5 bilhão no ciclo 2024-2025. A ministra da Saúde reforça a importância de estar atento aos sinais da dengue. Lembre-se, se você tiver algum sintoma, como febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dores musculares intensas e atrás dos olhos, procure uma unidade de saúde. Comece você mesmo a se proteger bebendo bastante líquido. Dengue é uma doença que conhecemos há mais de 40 anos e a hidratação, o beber líquido, é fundamental. Esse controle depende do esforço de cada um de nós. Espero você neste sábado, dia 14 de dezembro, no dia D, dia de mobilização contra a dengue. A mobilização do dia D reforça a necessidade de união entre poder público e população para frear o avanço da dengue. Receber os agentes de saúde e adotar medidas preventivas são passos fundamentais nessa luta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10 agora. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás vai exigir dos centros de formação de condutores índice de no mínimo 60% em relação à aprovação de candidatos à habilitação em provas práticas e teóricas aqui no estado. Conforme a autarquia, trata-se de cumprimento da Resolução 789 do Conselho Nacional de Trânsito. Dos 609 CFCs que aplicam exames práticos de direção em Goiás até 12 de dezembro, 406 alcançaram o mínimo de aprovação. Foram 263.165 provas práticas e o índice geral de aprovação foi de 63%. Nos exames teóricos, a média foi de 67%. A exigência visa a melhoria dos serviços e, consequentemente, dos índices de aprovação. Na segunda-feira, o presidente da autarquia, o delegado Valdir, vai realizar uma segunda-feira sobre este assunto, às 9h. O comitê responsável pela crise na saúde de Goiânia busca desbloquear 57.300.000 reais que foram bloqueados pela Justiça, com a intenção de quitar dívidas com as empresas prestadoras de serviço à prefeitura e garantir leitos de UTI para pacientes que aguardam vagas. Segundo o prefeito eleito, Sandro Mabel, o Tribunal de Justiça permitiu a criação de uma comissão de conciliação para resolver as questões pendentes e liberar o montante bloqueado. O foco, além de saldar os débitos com fornecedores, é garantir a continuidade dos serviços de saúde no município. O interventor da Secretaria Municipal de Saúde, Márcio de Paula Leite, destacou que todas as ações do gabinete de crise estão mantidas e que esse grupo foi formado após o atraso no pagamento a prestadores de serviço, o que resultou na falta de leitos de unidade de terapia intensiva e chegou a causar a morte de alguns pacientes que aguardavam por uma vaga. Márcio permanece no cargo até o final do ano. Futuro novo secretário declarou que as prioridades da pasta serão agilizar os pagamentos dos serviços a partir de janeiro de 2025 e renegociar as pendências financeiras da Secretaria Municipal. Considerado o melhor do Brasil, a aprovação do governador Ronaldo Caiado bate recorde e chega a 88%, segundo a última pesquisa. Vamos saber dos detalhes desta pesquisa com a Isabela Mendes. O
O analista de sistemas Landislau das Chagas está sempre atento aos índices de segurança no Brasil. Para ele, Goiás tem se destacado em relação a outros estados no atual governo. O que eu mais gosto sobre o Ronaldo Caiado é a questão da segurança. Eu tenho visto em outros estados, né, principalmente Rio, São Paulo, Bahia, Ceará. Quer dizer, a população está totalmente protegida dos bandidos. Enquanto em Goiás, a situação é bem diferente, né? E para a empresária Mariane Fernandes, o esforço da gestão de Ronaldo Caiado tem gerado resultados positivos em diversas outras áreas. Eu vejo que o transporte também está se empenhando bastante, está vendo bons resultados, né? A população está gostando bastante. E pelo que eu vi, ele pegou agora a saúde também, né? Então, estamos acreditando no governador para que ele faça um excelente trabalho. Com 88% de aprovação, a gestão de Ronaldo Caiado atingiu um número recorde de apoio da população goiana. Segundo pesquisa da Genial Quest, publicada esta semana, educação, segurança pública, infraestrutura e geração de empregos são as áreas com maior avaliação positiva do governo. A pesquisa também repercutiu entre os deputados da Assembleia Legislativa de Goiás. O governador também mostra seu trabalho com resultados na atividade administrativa, alcançando índices importantes, como é o caso do primeiro lugar na educação no país, primeiro lugar na parte de ciência e tecnologia, saúde com indicadores importantes, segurança com indicadores importantes. É um retrato daquilo que a gente vê nas ruas em todo o estado de Goiás. O governo tem feito um esforço hercúleo para melhorar índices na saúde, na educação, na infraestrutura, principalmente nas nossas estradas, as estradas vicinais, nas estradas rurais dos nossos municípios, aquelas que os fazendeiros utilizam para escoar a sua produção. Nós estamos sempre levando a manutenção. As nossas rodovias goianas também melhoraram muito, as nossas GOs melhoraram a trafegabilidade. O líder do governo na Assembleia, deputado Thales Barreto, destaca que os números são resultados do esforço árduo nos últimos anos. O Dr. Ronaldo Caiado trabalhou muito nos primeiros 4 anos e está começando a colher os frutos de toda a sua dedicação, o seu esforço. E eu tenho certeza que para 2025, 2026, nós vamos avançar muito mais ainda. Para o presidente da Alego, o deputado Bruno Peixoto, o trabalho em parceria com a Casa Legislativa é de extrema importância na construção de um Estado que valoriza a população. Nós estamos construindo cada dia um Estado melhor para se viver, um Estado com mais segurança, educação em primeiro lugar no IDEB, assistência social através do programa Goiás Social, conduzido por nossa primeira-dama, Dona Gracinha. Essa soma de fatores, sim, colocaram o nosso governador em primeiro lugar do Brasil em avaliação. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, formalizou a Conmebol a apresentação de Brasília como candidata a sediar a final da Libertadores 2025, após um pedido do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, na terça-feira. Ibanez disse que a capital federal é a terceira cidade mais populosa do país, conhecida por receber distintamente os times de futebol e oferecer plenas condições de segurança e excelente infraestrutura, como a Arena BRB Mané Garrincha, que atende altos padrões da FIFA e dispõe de espaços adequados para execução de treinos. Após o ofício de Ibanez, Edinaldo Rodrigues apresentou a candidatura de Brasília à Conmebol na terça-feira. Rodrigues enfatizou que, se a partida vier para a capital do Brasil, será realizada uma enorme, verdadeira celebração do futebol sul-americano em um dos principais e mais bonitos estádios do país, a Arena BRB Mané Garrincha. O presidente da CBF destacou ainda que o estádio está inteiramente ativo e tem sediado diversas partidas de grandes clubes do Campeonato Brasileiro. Edinaldo citou que a Arena BRB registrou o maior público da disputa, com 64.800 torcedores na partida entre Vasco e Palmeiras.
A seleção feminina do Brasil encerrou o ano na 7ª colocação do ranking da FIFA, Federação Internacional de Futebol, subindo uma posição em relação ao levantamento anterior de agosto. A equipe havia encerrado o ano passado na 11ª colocação, a pior desde o início da série histórica em 2003. A melhor colocação do Brasil no ranking da FIFA foi uma 2ª colocação alcançada em 2009. O principal resultado do time, comandado por Arthur Elias, na temporada foi a conquista da medalha de prata nos Jogos de Paris, perdendo a final para os Estados Unidos. A equipe também ficou com a vice na Copa Ouro, novamente com uma derrota na decisão para o time norte-americano. Ao todo foram 20 partidas da seleção feminina este ano, com 13 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Será que o Renato Portaluppi vai pintar no Vasco? Confira esse vai e vem do mundo da bola nessa matéria de Daniela Esperon. Botafogo desembarcou na tarde desta sexta-feira no Rio de Janeiro, após a eliminação na Copa Intercontinental em Doha. E o técnico Arthur Jorge ouviu da torcida que compareceu ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, no Rio, pedidos para que ele ficasse no clube em 2025. Vale ressaltar que, embora o técnico Arthur Jorge queira ficar no clube, ele tem propostas do exterior, propostas com valores altos e também dispostos a pagar a multa rescisória. Vale ressaltar que Arthur Jorge vai conversar com John Textor, dono da SAF do clube, para ajustar se fica ou não no Botafogo em 2025. De técnico para outro técnico, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, adiou as férias e fecha a semana no Verdão, com reuniões sobre reforços e planos para 2025. O Abel Ferreira vem conversando com a presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros para apresentar um relatório e projeções para a próxima temporada, até porque no ano que vem o Palmeiras vai disputar o Super Mundial, que é um extra no calendário alviverde. O Palmeiras iniciou as movimentações com algumas sondagens. O que está mais próximo de um acerto é o ponta Facundo Torres do Orlando City, nos Estados Unidos. Ele tem um acordo com o clube e pode ser que pinte já nas primeiras semanas de 2025. E as mudanças de técnico em todo o futebol brasileiro é sempre pauta nesse fim de ano. No Rio de Janeiro, Renato Gaúcho ou Renato Portaluppi está na mira do Vasco. O treinador está de férias no Rio de Janeiro e recebeu uma proposta do time cruzmaltino e está avaliando. Renato Portaluppi terá uma reunião com a diretoria do Vasco na próxima semana para definir se vai ou não comandar o time de São Januário. Em Minas, o Atlético Mineiro prioriza o técnico Luiz Castro. Mesmo com altas cifras, o treinador português é prioridade no time do Galo. Mesmo com os clubes de férias, as diretorias vão se mexendo para poder trazer algum presente de Natal para o torcedor brasileiro. Agência Rádio Web com informações do mercado da bola, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h21. Com o ano chegando ao fim, os preços do milho no Brasil começam a ser pressionados pela saída dos players compradores do mercado. Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, explica que após demandarem muito milho no mercado interno ao longo desse ano, as indústrias de etanol e os grandes compradores do setor de carnes já estão abastecidos até a chegada da segunda safra 2025. Porém, ao pensar na comercialização do ano que vem, o produtor brasileiro encontra boas oportunidades de travas. Rafael destaca que as recentes altas do dólar trazem bons cenários para a exportação do milho colhido em 2025, com patamares entre R$71 e R$72, que garantem margem positiva nas principais regiões produtoras. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho contabilizou recuos nesse último dia da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas encontrou desvalorizações em Sorriso, Mato Grosso, Itapetininga e Campinas e Porto de Santos, em São Paulo.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério das Mulheres, detectou o aumento do discurso de ódio contra mulheres na internet. Mulheres com mais de 30 anos, feministas, mães solteiras. Segundo o estudo, elas se tornaram alvos preferenciais de um grupo raivoso e crescente, influenciadores digitais, quase todos homens, que produzem vídeos, fazem entrevistas e propagam ódio contra as mulheres de forma explícita ou mascarada. É a misoginia, uma ideologia baseada no desprezo, controle, humilhação e violência psicológica ou física contra as mulheres. O aumento do número de canais e de vídeos com esse tipo de conteúdo no YouTube foi analisado por pesquisadores do Laboratório de Estudos de Internet da Universidade Federal do Rio de Janeiro em uma parceria com o Ministério das Mulheres. De 2018 a 24, o estudo identificou 137 canais que pregam a misoginia. Em alguns casos, vendem livros e até cursos que defendem o ódio contra as mulheres, independentes e feministas, e dizem que é preciso humilhar e controlar uma mulher para conquistá-la. A coordenadora do estudo diz que o primeiro desafio agora é identificar os discursos misóginos que muitas vezes vêm mascarados. E um ciclone extratropical provoca chuva forte no fim de semana. Jonathan Ferreira traz a previsão do tempo aqui pelo Brasil. As regiões sul e sudeste do país devem ter um final de semana chuvoso, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. No Rio Grande do Sul, existe a possibilidade de formação de um ciclone extratropical na faixa leste do estado. Já no sudeste, a previsão é de chegada de uma frente fria com a possibilidade de chuva no sábado e no domingo, como explica o meteorologista Heráclio Alves. Na região sul, associada principalmente a uma ampla área de baixa pressão que avança ali entre o Paraguai e o oeste da região, que vai dar origem a um ciclone extratropical na faixa mais a leste do Rio Grande do Sul e, consequentemente, a origem a uma frente fria, né, que vai se prolongar também pela região sudeste e com isso vai trazer chuva entre o sábado e o domingo. A máxima prevista para o sudeste é de 33 graus, principalmente em áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Heráclio Alves destaca que no centro-oeste e no norte do país, o calor e a alta umidade podem provocar pancadas de chuva isolada no fim de semana. Na região norte também, essa combinação do calor e da alta umidade mantém aquele padrão bem verão, né, com aquelas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. As temperaturas nessas duas regiões, a massa pode chegar na casa dos 37 graus. No Nordeste, uma massa de ar quente e seco reduz a chance de chuva na maior parte da região, exceto em áreas do Maranhão, Bahia e no Piauí. A mínima deve ficar nos 17 graus, enquanto a máxima pode chegar a 39 graus, principalmente no sertão nordestino. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jonathan Ferreira. 7h25, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. No próximo bloco, exame de DNA confirma que bebês foram trocados em um hospital de Inhumas. Caminhoneiro bêbado atropela e mata motociclista e garupa na BR-153 em Aparecida de Goiânia. Os detalhes destas e outras notícias você confere já logo após o break comercial. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desse sábado. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou pelo impedimento do ministro Alexandre de Moraes para relatar inquérito contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mendonça foi o último a votar em ação movida pela defesa de Bolsonaro e o único a divergir do relator da reclamação, ministro Luiz Roberto Barroso. Assim, o placar terminou 9-1 pela manutenção de Moraes na relatoria de inquérito, que apura tentativa de golpe e tem 37 indiciados pela Polícia Federal. Em seu voto divergente, Mendonça concordou com a defesa de Bolsonaro ao argumentar que Moraes sofreria direta e imediatamente consequências graves e tangíveis como prisão ou até mesmo a morte, se os relatados intentos dos investigados fossem levados a cabo. E completou: parece-me presente a condição de diretamente interessado, disse o ministro ao citar um artigo do Código de Processo Penal. Mendonça ressaltou ainda que Moraes seria vítima na situação e que em nenhum momento está em discussão a ilibada conduta do eminente magistrado arguído. Para ele, o impedimento tem critérios objetivos cuja verificação se dá a partir de dados da realidade objetiva.
E o dólar fechou em alta nesta sexta-feira, mesmo após a intervenção do Banco Central do Brasil no mercado de câmbio. Durante a tarde, a instituição realizou um novo leilão à vista da moeda norte-americana, com o intuito de conter a depreciação do real. No cenário doméstico, investidores continuam a monitorar o noticiário em meio às preocupações com a desidratação do pacote fiscal do governo no Congresso Nacional e diante das novas mudanças da reforma tributária. Além disso, a decisão recente do Comitê de Política Monetária, que levou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, continuou a pesar no mercado, principalmente após a sinalização de uma condução mais dura dos juros à frente por parte do Banco Central. O estado de saúde do presidente Lula e novos dados econômicos locais e internacionais também ficaram no radar. O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, opera em queda. O projeto aprovado no Congresso pode aumentar a conta de luz em 9%. A matéria é com René Almeida. Nos últimos dias, um polêmico projeto de lei que pode aumentar em até 9% a conta de luz dos brasileiros. A chamada PL das eólicas offshore estabelece um marco regulatório para a exploração de energia elétrica em alto mar. No entanto, jabutis incluídos por deputados e senadores prevêem a extensão até 2050 de contratos de termoelétricas a carvão que vencem até 2028. Para o economista e coordenador do grupo de Energia e Regulação da Universidade Federal Fluminense, Luciano Lozecan, o projeto é uma contradição. Eu acho que o mais grave, a postergação dos contratos para as térmicas a carvão, Eu acho que vários países estão já interrompendo e retirando térmicas a carvão que tem em funcionamento. O Brasil se comprometeu a ter uma duração maior dos contratos de térmicas a carvão. Não faz sentido algum, nem em termos energéticos, porque o Brasil conta com fontes mais competitivas que o carvão e mais limpas. Além da extensão de contrato com termoelétricas de carvão, o projeto prevê a contratação de usinas termoelétricas a gás natural, um combustível fóssil, por mais tempo ao longo do ano e não apenas quando há risco de insegurança elétrica. E gás natural de forma inflexível, com térmicas que ficariam em produção durante um período longo, que não é coerente com a necessidade de térmicas hoje no Brasil. A gente tem, com a difusão de fontes renováveis e solar principalmente, a demanda é de termoelétricas que têm flexibilidade, que podem entrar no sistema rapidamente, para fazer a complementação, principalmente da fonte solar. Então, é outro jabuti que não faz sentido, Cálculos da Frente Nacional dos Consumidores de Energia estimam que a lei vai aumentar a despesa anual para 21 bilhões de reais em subsídios até 2050, totalizando cerca de 545 bilhões de reais. Segundo a entidade, o impacto do PL equivale a 51% do orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético. O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, disse que o presidente Lula deve vetar a lei para evitar o aumento na conta de energia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35 e um exame de DNA divulgado nesta sexta-feira confirmou que os bebês que nasceram em uma maternidade de Inhumas, na região metropolitana de Goiânia, foram trocados. De acordo com a nota emitida pelos advogados das famílias, o resultado apontou que, de fato, o filho de Isamara Cristina Mendanha e Guilherme Luiz de Souza foi trocado após o nascimento com o filho de Yasmin Kessia da Silva e Cláudio Alves. A defesa do Hospital da Mulher, onde as crianças nasceram, informou que não irá se pronunciar até que as investigações sejam concluídas. O exame que comprovou a troca das crianças foi solicitado pela Polícia Civil, que investiga o caso. Anteriormente, as famílias já haviam solicitado um pedido de exame à Justiça para comprovar o caso. A polícia informou ainda que novos depoimentos devem ser colhidos ainda esta semana que entra. Márcio Rocha, advogado de uma das famílias, acredita que funcionários do hospital devem falar à polícia. O
Um caminhoneiro bêbado atropelou e matou um motociclista de 45 anos e uma mulher que ia na garupa da moto na BR-153. O acidente aconteceu ontem no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. A mulher foi levada ao Hospital de Urgências de Goiânia-Hugo em estado grave, mas não resistiu, de acordo com o delegado do caso, Adriano Jaime. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motociclista reduziu a velocidade próximo a um quebra-molas. O caminhão atingiu a traseira da moto e arrastou as duas pessoas por cerca de 25 metros. O caminhoneiro fugiu do local após o acidente, mas foi preso a 10 quilômetros do local pela Polícia Militar. Os policiais afirmaram que o motorista apresentava fala arrastada e sinal de confusão mental. Após a realização do teste do bafômetro, foi constatada a embriaguez do caminhoneiro. A polícia investiga agora se ele estava acima da velocidade permitida na via. Tenente do Corpo de Bombeiros alerta sobre cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes domésticos com crianças. A reportagem completa com Isabela Mendes. Tenente do Corpo de Bombeiros de Goiás, Daniel Rodrigues, chama a atenção para alguns cuidados simples, mas que fazem toda a diferença para evitar os acidentes domésticos com crianças. Cozinha e área de serviço, que são os locais de maiores riscos às crianças. É importante manter o cabo das panelas para trás, fora do alcance das crianças. No caso do botijão de gás, é importante armazená-lo fora de casa e atenção para a válvula do gás, porque ela tem prazo de validade. No caso dos remédios, produtos de limpeza e também dos venenos, é importante mantê-los nos respectivos frascos para que as crianças não corram o perigo de ingeri-los caso eles estejam numa garrafa de refrigerante ou similar. E também mudá-los de local se for preciso, ou então colocar uma fechadura nos armários. Aquecer líquidos em micro-ondas é extremamente perigoso, porque aparentemente ele não ferve e aí quando a gente coloca a mão para mexer nesse copo, a água entra em ebulição de forma explosiva, digamos assim. E aí esse líquido fervente do interior do copo ou do recipiente utilizado para esquentar a água, ele tende a queimar a pessoa. E a própria ação de coar um café também, quando a gente entorna a água de forma muito rápida sobre o coador, pode fazer com que esse coador vire e aí acaba queimando a pessoa que está coando o café, né? Os materiais de limpeza, venenos, eles não devem ser acessíveis às crianças e ainda assim, se isso não for possível, se elas tiverem acesso pela altura do armário, eles devem ser trancados ou então colocados uma trava, né, de segurança. No caso das piscinas, o cuidado deve ser redobrado. O acesso à piscina ele deve ser controlado pelos pais, né? Isso quer dizer que, idealmente, essa piscina tem que estar cercada por uma cerca que não possibilite que a criança, por exemplo, escale essa cerca para acessar a piscina. Ou então a gente coloque uma tela sobre ela para que a criança não entre, né? E em caso de dar permissão dos pais para que essa criança entre na piscina, é imprescindível que um responsável, um adulto responsável, esteja próximo, mas não é um próximo pessoalmente falando, né? Não é um próximo de corpo presente. A atenção desse adulto tem que estar totalmente voltada para as crianças dentro da água. O tenente Rodrigues alerta também para o que fazer e não fazer no caso de acidentes em casa com crianças. O bombeiro está preparado para atender qualquer um tipo dessas ocorrências, né? Através do ramal 193. Mas para queimaduras é extremamente importante que a gente tente resfriar o local. E aí a gente não pode colocar gelo em cima, porque o gelo aumenta a extensão da queimadura. O que a gente tem que fazer é água corrente, tá bom? Que aí ela vai diminuir a temperatura e vai diminuir essa queimadura. Lógico que se for uma queimadura grande, muito grande, essa pessoa tem que ir para o hospital imediatamente, certo? Retirar a roupa e retirar também anéis, pulseiras, colares que possam estar ali no local do ferimento. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h41. E o Atlético Goianiense é o clube goiano mais bem posicionado no ranking da CBF, ocupando a 17ª posição com 9.192 pontos, conforme a atualização divulgada pela entidade nesta sexta-feira. Apesar de ser o melhor classificado entre os clubes de Goiás, o Dragão caiu uma colocação em relação ao ano passado. O Goiás é o segundo clube goiano na lista, na 21ª colocação, com 7.604 pontos. O Vila Nova, por sua vez, permanece entre os 30 melhores, ocupando a 29ª posição com 4.533 pontos. Na liderança geral do ranking, o Flamengo se destaca com 16.996 pontos, seguido de perto por São Paulo com 14.832 pontos e Palmeiras 14.535. O Botafogo, atual campeão brasileiro, ocupa a 8ª posição. Esse ranking leva em consideração o desempenho dos clubes nas últimas 5 edições de competições nacionais das 4 primeiras divisões do país, além das participações na Copa do Brasil. A campanha de arrecadação iniciada para ajudar o Corinthians a quitar a dívida na Neoquímica Arena avançou para 30 milhões de reais arrecadados até a sexta-feira, um valor que representa 4,29% da meta final de 700 milhões de reais. Lançada no dia 27 de novembro, a vaquinha online ganhou força nas últimas semanas, mobilizando corintianos de todas as partes para contribuir com a redução do passivo da Casa do Timão. Em entrevista à CNN, o presidente da Gaviões da Fiel, a maior organizada do clube, Ale Pereira, contou os bastidores da iniciativa e como surgiu a ideia de criar o projeto. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo registrou preços acomodados ao longo da sexta-feira. Segundo a consultoria Safras e Mercado, a perspectiva ainda é de queda para os indicadores no curto prazo, considerando a atual posição das escalas de abate entre 9 e 10 dias úteis na média nacional. As paralisações de fim de ano são uma variável-chave a ser considerada, com muitas indústrias interrompendo o abate para a realização de manutenção programada. A demanda doméstica da carne bovina segue preocupante, com a população brasileira ainda priorizando o consumo de proteínas de menor valor agregado, a exemplo da carne de frango, foi o que disse o analista Fernando Henrique Iglesias. Confira o preço médio do boi gordo em São Paulo, R$ 315,50, Goiás, R$ 302,50, Minas Gerais, R$ 312,94, Mato Grosso do Sul, R$ 319,32 e Mato Grosso, R$ 297,09. O mercado atacadista ainda se depara com preços firmes para a carne bovina. Conforme Iglesias, o cenário delimitado para a segunda quinzena pode indicar para uma queda nos preços, considerando que a programação do varejo já está totalmente definida. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h44. O presidente do Banco do Brasil, a presidente, aliás, do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, foi destacada como uma das mulheres mais poderosas do mundo pela revista Forbes, ocupando a 18ª posição do ranking nesse ano. Ela é uma das poucas brasileiras nessa lista e no ano passado havia alcançado a 24ª colocação, sendo um dos principais destaques da edição daquele ano. No topo do ranking, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, foi eleita pela 3ª vez consecutiva como a mulher mais poderosa do mundo. Reeleita em julho para um segundo mandato de 5 anos, Ursula é a primeira mulher a liderar a Comissão Europeia. Nomeada em julho de 2019, Ursula chefia o braço executivo da União Europeia. Antes disso, de 2005 a 2019, foi integrante do gabinete da ex-premier alemã Angela Merkel, ocupando o cargo de ministra da Defesa nos últimos 6 anos. SUS amplia combate ao câncer de mama. Maria Fauci traz os detalhes dessa boa notícia. SUS ampliou seus esforços no enfrentamento ao câncer com a incorporação de novas tecnologias e o lançamento do primeiro PCDT, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas exclusivo para o câncer de mama. O documento orienta profissionais de saúde e estabelece diretrizes detalhadas para rastreamento, diagnóstico e tratamento, garantindo um cuidado mais padronizado aos pacientes. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explicou que o novo PCDT inclui medicamentos que visam reduzir os índices de mortalidade e melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem com a doença. Nós colocamos 5 procedimentos, são 5 novas tecnologias adequadas, tecnologias novas e importantíssimas para esse atendimento ao câncer de mama, o que leva à possibilidade de cura,
ou nos casos de cânceres avançados a uma sobrevida com mais tempo, maior qualidade. Então são medidas muito importantes junto a várias outras que temos adotado em relação ao câncer de mama. Não são só as tecnologias, mas também a orientação, né, o protocolo de diretrizes terapêuticas. Então é um conjunto de ações para a orientação dos melhores procedimentos para o tratamento do câncer de mama. Uma coisa muito avançada, então é um conjunto de ações de saúde para a proteção da população. O novo PCDT inclui inibidores das quinases dependentes de ciclina 4 e 6 e o trastuzumab e antancina, tecnologias que já haviam sido incorporadas ao SUS. Além disso, inclui medicamentos para a supressão ovariana e hormonioterapia parenteral, o fator estimulador de colônia para suporte em esquema de dose densa e ampliam a possibilidade de tratamento em neoadjuvância para pacientes com estádios 1 a 3. Outro importante avanço anunciado pelo Ministério da Saúde é a inclusão da videolaparoscopia para oncologia no SUS. Além disso, a linha de cuidado será integrada pelo programa Mais Acesso a Especialistas. Anteriormente, as orientações sobre o tratamento do câncer de mama estavam consolidadas nas diretrizes diagnósticas e terapêuticas do carcinoma de mama, que reuniam as melhores práticas da oncologia de forma geral. Essas diretrizes consideravam que era possível oferecer aos pacientes de acordo com o financiamento disponível para os centros de tratamento, buscando a melhor opção para cada situação clínica. Com o PCDT, o objetivo é que os pacientes tenham acesso às melhores práticas disponíveis, fundamentadas em evidências científicas, independentemente de suas condições financeiras ou da região em que residem. A expectativa é que a implementação de todo o processo seja concluída nos próximos meses, como afirma a ministra Nízia Trindade. A nossa perspectiva, isso envolve uma organização junto a estados, municípios, prestadores de serviços, começar desde já, né? Na verdade, esse processo já teve início com toda a discussão desse protocolo, de maneira a que ele possa estar plenamente acessível no início do próximo ano, e com a previsão de sua plena implementação no mês de fevereiro de 2025. Entre 2023 e 2024, o SUS incorporou um total de 67 novas tecnologias, sendo 16 voltadas exclusivamente para o combate ao câncer. O investimento em atenção especializada também tem permitido ao Ministério da Saúde dobrar o número de cirurgias de reconstrução mamária, uma das maiores demandas dos pacientes no SUS, além da instalação de novos aparelhos para radioterapia e da melhoria das estruturas especializadas. Agência Rádio Web, com informações do Ministério da Saúde, de Brasília, Marina Fauci. 7h49, último intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. No próximo bloco, o STF decide condenar Roberto Jefferson a mais de 9 anos de prisão. O governo não tem condições técnicas de impedir o uso do Bolsa Família em bets, é o que diz a AGU ao STF. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h54, de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale deste sábado, 14 de dezembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu para condenar o ex-deputado federal Roberto Jefferson à prisão pelos delitos de atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. Prevaleceu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, pela aplicação ao político de uma pena de 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão. Acompanham essa linha os ministros Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Outros 2 ministros, Cristiano Zanin e Edson Fachin, concordam com a condenação, mas proporam uma pena menor de 5 anos, 2 meses e 28 dias. O ministro André Mendonça divergiu. Ele considerou que não é competência do Supremo analisar o caso. Nunes Marques também entendeu que o caso deveria ser enviado à primeira instância, mas se fosse vencido nesse ponto, votou pela condenação, fixando a pena em 2 anos e 11 meses de prisão.
E a Advocacia Geral da União, a AGU, afirmou em recurso ao Supremo Tribunal Federal que o governo enfrenta dificuldades para adotar medidas capazes de impedir o uso dos recursos do Bolsa Família para pagar apostas esportivas online. Em novembro, o ministro Luiz Fux determinou que o governo criasse mecanismos para impedir que o dinheiro do programa social voltado às famílias de menor renda no país fosse desviado para atividades de riscos, como as bets virtuais. A decisão foi confirmada em votação unânime pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda em novembro, mas agora a AGU pede que o tribunal esclareça alguns pontos da determinação. Em outubro, antes mesmo da decisão do STF, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, chegou a anunciar que o uso do Bolsa Família para apostas seria proibido. Na época, no entanto, o governo ainda tentava elaborar a medida. A pedido da Advocacia Geral da União, foi protocolado na noite da última quinta-feira e deve ser agora analisado por Fux, que pode decidir sozinho ou submeter o tema novamente a plenário. Não há prazo para que uma decisão seja tomada. O setor de seguros deve arrecadar 747 bilhões em 2024. A matéria você confere com Mariana Cavalheiro. O setor de seguros encerra 2024 com resultados expressivos. Entre janeiro e setembro, as indenizações pagas somaram 376,7 bilhões de reais, o equivalente a 4% do PIB brasileiro. A arrecadação total do setor deve atingir 747 bilhões de reais até o final do ano, consolidando um crescimento significativo. Os dados foram apresentados pela Confederação Nacional das Seguradoras, por Diogo Oliveira, presidente da CNSEG, durante a tradicional coletiva de fim de ano. Em termos de crescimento das indenizações do setor, a gente atingiu 467 bilhões no ano passado, vem num crescente permanente há muitos anos, e do ponto de vista do já executado esse ano, a gente teve de janeiro a setembro um crescimento de 8% no pagamento de indenizações. Então, até setembro, a gente já pagou 376 bilhões de reais. Todo o desastre do Rio Grande do Sul, mas eu chamo a atenção para a magnitude disso, 376 bilhões é quase 4% do PIB, que o setor de seguros colocou de volta na economia. Além dos resultados financeiros, a CNSEG anunciou iniciativas para 2025, incluindo um projeto inédito durante a COP30, que será realizada em Belém, no Pará. A Casa do Seguro será um espaço dedicado a promover ações sustentáveis do setor e debater impactos das mudanças climáticas no mercado segurador. Diogo Oliveira destacou a importância do projeto para fortalecer o diálogo e as soluções para os desafios climáticos. É um projeto ambicioso e a nossa meta é conseguir fazer figurar na declaração final do COP de Belém uma referência ao setor de seguros como parte da solução para os problemas gerados pelas mudanças climáticas. Com uma participação estimada de 6,3% no PIB em 2024, o setor segurador segue relevante na economia brasileira, apesar das perspectivas mais moderadas para o próximo ano. As prioridades para 2025 incluem a adaptação ao marco legal dos contratos de seguros recém-sancionado e o aprofundamento de discussões sobre longevidade da população e mudanças climáticas. Para mais conteúdos como esse, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem Mariana Cavalheiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h58. A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem suspeito de movimentar 24 milhões de reais com o chamado golpe do amor. Ele foi preso na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, na quinta-feira, após retornar de um cruzeiro. Os crimes ocorreram nos últimos 3 anos. Uma das vítimas é uma idosa de Águas Lindas. A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Smith, conduzida pelo Grupo Especial de Investigações Criminais de Águas Lindas, da 17ª DRP. O mandado de prisão preventiva foi cumprido após investigações iniciadas em março do ano passado, quando uma mulher de Águas Lindas procurou a polícia para relatar que havia sido vítima do golpe do amor, também conhecido como falso militar americano. De acordo com a Polícia Civil, o golpe é aplicado por criminosos que se fazem passar por militares norte-americanos. Após ganharem a confiança das vítimas, eles pedem grandes quantias em dinheiro para o pagamento de taxas alfandegárias de presentes supostamente enviados do exterior. Com o avanço das investigações, a corporação conseguiu identificar o suspeito. Em julho do ano passado, os agentes prenderam 2 envolvidos, um nigeriano e um brasileiro, durante a primeira fase da operação.
Alta da inflação sobe os preços de forma significativa e a população reduz a compra de alimentos. Vamos conferir os detalhes com Vitor Silva. Nos dias atuais, não está nada fácil ir ao supermercado. Quem pretende fazer a compra do mês leva o suficiente apenas para uma semana. Os preços não estão amigáveis. Algumas coisas estão em conta, mas outras coisas estão muito caro. Por exemplo, o frango está muito caro. Ela fala oferta, mas eu não vejo oferta. Eu acho que aumentou muito, está muito alto os preços. Não tem para onde correr não, todo local que vai está mais caro. A alta nos preços se dá por conta do aumento da inflação, que tem ficado acima do índice geral desde o início de 2020. Dados do IBGE revelam que, nos últimos 4 anos, a alimentação em casa ficou 49% mais cara. De acordo com o economista Aurélio Troncoso, a motivação da alta seria o período de pandemia. Quando eles falam que a inflação ela perdeu a força, é que subiu menos de um mês para o outro. Isso não quer dizer que não houve inflação, teve inflação nos produtos sim. A carne ela vem aumentando, tem um processo inflacionário muito grande, o arroz teve um aumento relativamente grande também, lembrando que a gente saiu mais pobre da pandemia. Ele explica que os mais prejudicados são os que possuem menor poder aquisitivo, ou seja, quem está na faixa de baixa renda. A classe média e o pessoal que tem um poder aquisitivo maior, que são chamados de ricos, né? E se a inflação pode vir do jeito que vier, possivelmente eles vão continuar comprando. A classe média ela vai comprar menos, né? Agora a classe mais que tem hoje, que são as pessoas de baixa renda, esses são afetados diretamente. Quem vem ao supermercado se assusta logo de cara com a alta dos preços. Frutas, verduras, laticínios, tudo aumentou. Por isso, a melhor opção é pesquisar. Ou o peso no bolso será certeiro. José Elias é empresário do ramo supermercadista. Ele conta que os consumidores precisam calcular bem na hora das compras, senão o dinheiro não dá para o necessário. Você vai se adaptando e fazendo aquele jogo e tentando, diminuindo também, como o consumidor diminui a despesa dele, nós também temos que fazer. Consequentemente, a alta na inflação impacta os comércios. O número de clientes reduziu drasticamente. A solução adotada é realizar promoções. O que o senhor faz para contornar essa situação e evitar que o lucro seja tão baixo? Aumentando as vendas, mas isso você aumenta despesa, você gasta mais com funcionário, todo mundo trabalha acirrado, você gasta mais com propaganda, você gasta mais com transporte, que você tem que mandar buscar essa mercadoria para que ela chegue mais barato ainda aqui nas nossas prateleiras. Dentre os produtos mais caros estão as carnes e os derivados de leite, mas se engana quem acha que são só os alimentos que tiveram alta. Combustíveis e passagens aéreas também registraram aumento. Com tanta despesa, o consumidor final precisa sempre ficar atento para não ter prejuízos. Altíssimo, né? Principalmente o preço da carne, não tá fácil não. Tem que fazer bastante conta para poder chegar num valor ok na conta. Jornal Verde Vale. Esportes. 8h03. Nessa sexta-feira, a Conmebol divulgou as datas da Recopa entre Botafogo, campeão da Libertadores deste ano, e o Racing da Argentina, vencedor da Sul-Americana também este ano. As equipes irão se enfrentar em jogos de ida e volta, com o time carioca tendo o mando de campo no segundo jogo. Aliás, a primeira partida será no dia 20 de fevereiro em Buenos Aires, Argentina. O jogo seguinte está marcado para o dia 27, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Ambos os confrontos vão acontecer às 21h30 de Brasília. Aliás, o Botafogo tenta manter a taça no Rio de Janeiro, já que o atual campeão é o Fluminense, que em 2 jogos venceu por 2-1 no placar agregado contra a LDU na grande decisão deste ano, realizado no Maracanã. Foi o primeiro título do tricolor carioca no torneio e o alvinegro buscará repetir o feito. O maior campeão da competição é o Boca Juniors, com 4 conquistas, enquanto o Racing busca sua primeira taça. Nas últimas 4 edições, os campeões da Libertadores conquistaram 2 títulos e os vencedores da Copa Sul-Americana também levaram 2 taças. E a semana após o término da temporada foi de trabalho para Abel Ferreira. O treinador do Palmeiras seguiu no Brasil para realizar o balanço deste ano junto à diretoria e também fez suas projeções para o ano que vem, que será marcado pela disputa do Super Mundial de Clubes. Nos últimos dias, Abel esteve em reunião com a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros. Nos encontros, além das conversas sobre a última
e a próxima temporada, também estava em pauta a logística para 2025 e as contratações. Até o momento, o Palmeiras só fez uma grande movimentação no mercado pelo atacante Facundo Torres do Orlando City. O Verdão está confiante no acerto do uruguaio, mas enfrenta a concorrência do Cruz Azul do México. Normalmente, a diretoria realiza as reuniões de balanço e planejamento durante a última semana de trabalho. No entanto, como o Palmeiras estava na briga pelo título do Brasileirão, houve um adiamento das conversas. O restante do elenco e da comissão técnica saiu de férias na última segunda-feira, enquanto que Abel iniciará as suas na próxima semana. A reapresentação do elenco alviverde está programada para o dia 6 de janeiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 8h05. O mercado brasileiro da soja teve mais um dia de poucos negócios nessa sexta-feira. Com a queda da Bolsa de Chicago e do dólar subindo, os preços no Brasil ficaram de estáveis a mais baixos. A semana foi marcada por fraco movimento, uma vez que a indústria está abastecida e a janela de exportações quase finalizada. Vamos às cotações da saca de soja de 60 quilos aqui no Brasil nesta sexta-feira. No Porto de Rio Grande caiu de 141 para R$140,50. Em Cascavel, no Paraná, se manteve a R$137. Já no Porto de Paranaguá, o preço caiu de R$142,50 para R$142. Em Rondonópolis, Mato Grosso, o preço se manteve a R$133. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o preço também se manteve, porém, a R$135. Em Rio Verde, aqui em Goiás, o preço caiu de R$136 para R$134. A safra brasileira deverá ser recorde, conforme um levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. A produção brasileira de soja deverá totalizar 166 milhões de toneladas na temporada 24-25, aumento de 12,5% na comparação com a temporada anterior, enquanto foram colhidas 147,718 milhões de toneladas. Em novembro, a Conab trabalhava com estimativa de safra em 166.143.000 toneladas. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 8h07. Vereadores de Rio Verde tentam aprovar um projeto de lei que cria a cobrança da chamada taxa de lixo. A propositura que institui a taxa de manejo dos resíduos sólidos urbanos foi aprovada em primeira votação na última quinta-feira. Ao todo, 15 vereadores votaram a favor e 5 contra. Agora, na manhã desta sexta-feira, o texto vai à segunda votação. Caso o projeto seja aprovado, a taxa cobrada terá o valor de até R$19,50 para casas de até R$41 para casas e até R$41 para empresas. A cobrança virá na conta de água e terá como base o consumo de cada imóvel. Segundo o município, o projeto foi criado devido ao alto valor gasto para realizar a transferência diária de lixo da cidade até o aterro sanitário de Guapó, que seria de quase R$6.000 por dia. Isso acontece pois Rio Verde não tem aterro sanitário ativo. A Ordem dos Advogados do Brasil de Rio Verde é contrária ao projeto devido à realidade financeira do município e da população residente na cidade. Segundo o procurador-geral do município, Dr. Vinícius Fonseca, se não for cobrada a taxa, o município poderá ser penalizado. Segundo o procurador, Rio Verde faz parte da micro-região oeste de Goiás, composta por 88 municípios, e enfrenta o desafio de destinar cerca de 250 toneladas diárias de resíduos a um aterro sanitário em Guapó. Atualmente, apenas 2 aterros no estado possuem licença ambiental para esse tipo de serviço, o que eleva os custos. Conforme a prefeitura, o projeto busca garantir a destinação ambientalmente correta dos resíduos e equilibrar os investimentos necessários para manter a qualidade dos serviços públicos no município. Caso seja aprovada, a taxa começa a ser cobrada a partir do dia 1º de abril de 2025. E o estado de Goiás prorroga prazo de inscrição em processo seletivo para a TI. Vamos saber dos detalhes com Eduardo Bernardo. O governo de Goiás prorrogou até a próxima segunda-feira, dia 16, o prazo para as inscrições no processo seletivo para a contratação de 34 profissionais temporários para atuarem na Secretaria de Estado da Administração na área de Tecnologia da Informação. As inscrições devem ser realizadas no site selecão.go.gov.br com taxas de R$50 a R$120 a depender do cargo disputado. O edital prevê 2 vagas exclusivas para pessoas com deficiência e 2 para recém-formados. Os salários variam de R$6.000 a R$25.756. O processo seletivo é simplificado, com realização em 2 etapas: análise curricular e realização de entrevista.
O currículo e demais documentos deverão ser anexados no momento da inscrição. O contrato terá duração de 3 anos, com possibilidade de renovação até o período máximo de 5 anos. O edital prevê ainda possibilidade de viagens. As vagas exigem formação superior em tecnologia da informação ou pós-graduação na área, além de carteira de registro no Conselho da categoria profissional. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. 8h10. Chegamos assim ao final de mais uma edição do Jornal Verde Vale, agradecendo a você pela sua audiência e participação conosco. E começa hoje o projeto Felicidade no Parque de Exposições. Sistema Verde Vale de Comunicação vai estar por lá, juntamente com o prefeito Aleomar Rezende, recebendo a população e dando dados deste projeto que já se tornou tradição aqui na nossa cidade. Tenham todos um ótimo sábado, um excelente domingo. O Jornal Verde Vale volta na segunda-feira no seu horário habitual, ou seja, às 6:30 da manhã. Bom dia, Daliana. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que fez companhia até agora, 8h11. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Jornal Verde Vale.